Boa noite, boa noite. Não sei que horas você está vendo a reprise dessa live, mas estou aqui hoje para falar com um aluno meu muito querido de Belo Horizonte, naquele bate-papo que eu faço com os meus alunos sobre o que eles estão fazendo dentro do universo da cannabis para inspirar vocês que estão pensando em entrar. Já estou aqui com o meu chazinho. Quero saber como é que tá aí, como é que foi de fim de semana, segundona bombando. Muitos trabalhos, muitas revoltas por aqui hoje. Cada vez que eu fico vendo as notícias saindo e conectando as notícias, vai me dando é, vários insights, ideias e revoltas também, por que não? Vamos organizar nossa revolta aí e trabalhar para esse mercado ser um pouco mais parecido com o que a gente quer que ele seja no futuro. Então é isso. Mas como eu disse, eu fico sempre feliz aí de ver uma galera fazendo um trabalho massa e ver a galera também animada. Tem alguém aqui que já é da turma nova da Inflore. Me dá um oi aqui, fala que já é da turma 16. Então, só para avisar para todo mundo, as inscrições estão abertas para a turma 16 da Inflore. A mais informações está aqui no link da bio. Quarta-feira é o último dia. E se alguém tiver dúvida também, pode mandar por aqui. Só dar um salve aqui. Tô com camiseta da marcha, por isso que eu tô gata, que estão falando aqui no chat. Cortei cabelo também. A gente demora um pouquinho pra acostumar, mas fica melhor, fica melhor. Bora lá! Bom, então hoje a gente vai ter um papo bem legal e tô animada aqui. Quando eu conversei a primeira vez, né, com esse aluno, foi lá no... Eu lembro exatamente do dia, foi no... Antes dele ser meu aluno, né? A gente estava na Expo Cannabis e ele me deu um presente canábico. E aí depois desse dia eu falei pra ele lá na Expo, falei, pô, bora aí, bora estudar, vamos fazer um trabalho legal aí. Hoje ele vai vir aqui para poder contar essa trajetória. Daqui a pouquinho eu chamo ele aqui e aí eu também fiquei lembrando, né, também do depois que ele terminou o curso, de um depoimento, acho que foi um dos depoimentos mais emocionantes assim que eu recebi, e também de uma conversa que a gente teve que foi super emocionante também. Então assim, é muito legal quando a gente começa a conhecer as pessoas, ver o trabalho delas dentro dessa indústria e se emocionar também com a vida pessoal delas. Então é bem bacana. Eu fico realmente assim feliz e como eu falei nos stories aqui hoje, eu sei que tem uma galera e eu acho que eu tenho uma sorte junto com alguma outra coisa que junta uma galera muito massa e com certeza o Renan é uma dessas. Eu vou chamar ele aqui para só... Renan, se você estiver aqui, se você conseguir requisitar, porque eu não te achei aqui ainda. Ou então me dá um oi aqui no chat que eu acho que eu consigo te... deixa eu ver. Boa, dar um salve aqui ó, pra galera de Arraial da Ajuda. Eu fui criada no Arraial. Aqui, pronto. Vou conseguir te chamar agora. Tadadá. Go live. Bora conversar de Minas para o planeta. Oi, Renan. Boa noite, tudo bem? Boa noite, salve, salve, Luna. Boa noite, meninas. Boa noite a todos os rapazes também que estão nos assistindo hoje. E Boa. aí, tudo jóia? Já tá com essa decoração bonita aí atrás. Presentinho da minha sogra, linda demais, Todo minha mundo sogra, queria uma sogra maravilhosa. dessa, hein? Ela é maravilhosa demais, única. Não tem como Boa. encontrar igual. Arrasou, arrasou a sogra. Imagina, tipo, vou agradar Como é que chama essa relação, gente? Eu tenho problema com relação de parentesco. Meu cunhado, não, gente. É o meu Meu genro. genro, Vou agradar meu genro. Aí vai lá e borda, né? Faz um tapete, um bordado com uma folha amor, gigante. Arrasou, é arrasou. maravilhosa.
Curiosa demais. Mas você estava falando, Luna, para mim, assim, foi um enorme prazer também ter te conhecido pessoalmente na Expo. Já tem muitos e muitos anos que eu venho acompanhando seu trabalho, assim, é um trabalho muito incrível e que, assim, vem só crescendo para essa indústria, sabe? Só agregando todas as vezes. É muito massa. Sou seu fã. Massa. Obrigada, querido. Não, e eu que fiquei sua fã, e aí lá na Expo, do nada ali, né? Eu tava conversando com outro aluno, e aí você foi e me deu um presente, e aí eu não lembro, você lembra do que eu falei para você? Você falou, não podia ter recebido um presente melhor. Ai, isso que satisfação. Achei muito massa. E você também comentou que eu era para me tornar aluno. Você faz parte do meu curso, eu lembro como se fosse ontem. Faz parte do meu curso. Eu acredito que vai ter muita troca para a gente fazer. E não perde essa oportunidade. É muito massa. E, assim, realmente valeu cada incentivo, cada palavra que você me falou. E é verdade, seu curso é incrível. Boa, não, e eu tô vendo aí eu me autopromovendo, né? Encontro a pessoa, eu falei, pô, faz meu curso, você vai gostar, bora lá. Não, mas sabe por quê? Porque eu demorei muito tempo para poder, tipo, desenvolver e chegar, né, nessa ideia, assim, de explicar da planta até o mercado. E aí, quando eu vejo assim, eu falo, pô, tipo, essa pessoa com essa ideia aqui, eu acho que ela ia, tipo, deslanchar mais. E aí, quando eu vejo uma pessoa empolgada ali, que está, né, tipo, já dentro da indústria, que você já estava trabalhando com cannabis, e eu falo, pô, tipo, vai desenvolver. Mas me conta, você falou que já me acompanhava há muito tempo, me fala qual foi, assim, você lembra a primeira vez que você me viu aqui pelas redes e tal? Eu estava no Canadá ainda? Você estava no Canadá, eu lembro que você estava, não tinha, acho que você estava pensando em começando já fazendo a divulgação do seu curso para cá, acho que era a sua segunda edição, estava assim, você fez uma live, eu falei, nossa, que massa, aí você foi compartilhando conhecimentos também do que seria, do que era, como que era o mercado no Canadá, e eu estava assim muito afim de ir para o Canadá na época. Eu lembro que eu estava movendo várias coisas diferentes para fazer essa transição para o Canadá, e aí você deu várias ideias de como que era, e eu fiquei, gente, é muito, muito massa, mas assim, não foi o meu momento, infelizmente, não Uhum. tive essa experiência fora no Canadá, mas consegui ter uma experiência em outros lugares, mas assim, foi muito bom porque você falava como que era viver no mercado canábico, na Uhum. indústria da cannabis, no mercado legal, e como funcionavam os dispensários, e, assim, foi muito bom, tudo que você compartilhava, eu ia sempre via assim, os stories, e assim, é um prazer estar aqui hoje, podendo estar conversando contigo, podendo estar também compartilhando um pouquinho da minha trajetória com as pessoas, que não tem como a gente compartilhar tudo, porque, assim, o tempo é tão rápido para poder estar compartilhando as informações e a história é tão longa que acaba que não dá para entrar nos detalhes, mas, assim, muita gente já vem acompanhando. Agradeço muito a todos os meus amigos, meus familiares, a minha esposa maravilhosa, que, assim, me Maravilha. incentivou e me apoiou tanto, porque quando você tem pessoas do seu lado que eles acreditam na sua história, assim, acreditam em você, no seu sonho, tudo fica muito mais assim leve, porque é pesado. A gente está falando de algo que ainda é tabu no Brasil. Infelizmente, falar que trabalha com isso é muito, assim, é um preconceito muito grande. Eu, pessoa preta, falando no trabalho com maconha, eu, por exemplo, na faculdade, quando eu falei, meu TCC vai ser sobre maconha, todo mundo, o quê? Você vai falar isso? Você tem certeza que você vai falar isso? Porque a minha graduação é em engenharia mecânica. Eu cheguei na engenharia mecânica e falei, eu preciso de encontrar um orientador que apoie. E tinha um amigo da faculdade que ele falou, cara, eu também quero fazer esse tema, eu vou fazer com você. Falei, vai ser um prazer, e você tem que ver o preconceito que aconteceu na faculdade. Quando eu falei, gente, é um mercado que já está acontecendo legal fora daqui, e desculpem, e assim, é uma oportunidade de mercado que vai acontecer a qualquer momento aqui. Isso Vai, não tem foi que como. ano? Isso aí foi no ano mais ou menos de 2018, 2018 que foi o ano. Então, você vê, 6 anos atrás. Do que estava 6 anos atrás, porque a gente vê hoje, já teve uma mudança muito Nossa. grande, enorme. Sim, não Mas se o que te compara. deu assim? Como é que você conseguia pensar nisso? Falar assim, pô, esse mercado vai bombar, vou fazer meu TCC sobre isso. Olha, o que que acontece? Eu, em 2016, tive a minha primeira experiência com cultivo indoor. Eu conheci um amigo na faculdade que ele já cultivava e ele tinha uma experiência já. Ele falou assim, cara,
me apresentou, me mostrou como era, eu falei, é o que eu preciso. Quando eu conheci a maconha, eu lembro assim como se fosse ontem. Um amigo meu, tinha 16 anos de idade na época, um amigo meu da escola, ele era meu melhor amigo da escola, assim, andava eu, ele e um outro amigo, nós três éramos os melhores amigos. Falou, cara, eu tô fumando maconha, eu acho muito maneiro. Eu falei, cara, para com isso, tá fumando maconha, tem 16 anos ainda, ele é. Aí ele falou comigo, Renan, não é nada disso que as pessoas falam. E assim, eu cresci em igreja evangélica desde criança, e eu tinha uma imagem totalmente distorcida e diferente do que é essa planta, o poder que ela tem. E aí, um amigo meu foi, eu fiquei curioso, ele foi sempre me compartilhando, eu falei, cara, eu quero experimentar. Ele, você vai experimentar? Eu falei, vai, mas eu não sei onde que compra, você pode comprar pra gente? Aí ele, eu vou comprar. Aí chegou, foi comprar, ele veio com um cigarro pronto. Aí eu experimentei junto com ele, não deu nada. Falei, cara, isso não dá nada, acho que isso não existe não. Ele, não, você tem que fumar de novo, tem gente que demora mais. Eu falei, tá bom, então, você compra de novo? Compra. Ele foi lá, comprou, me encontrou, só que ele não tinha enrolado. Quando ele chegou com um quadradinho, assim, pequenininho. Ele falou assim, aqui é a maconha. Eu olhei pra ele, falei assim, não é maconha não. Ele falou, é isso que é maconha, Renan. Eu falei, cara, não tem nada a ver, eles falam que é uma folha, e que eu imaginava que era folha. Eu falei, é uma folha, isso não tem nada a ver, olha isso aqui, não tem nem cheiro de planta. Ele falou, não, cara, é isso que é maconha. Não tem base, mas é isso mesmo, ele é. Aí eu fui ainda, faz aí para mim. Ele enrolou, não, também não deu nada. Na terceira vez que foi, realmente senti os efeitos, e aí eu vi o que era ficar chapado, e vi o que era, como essa planta era, tipo assim, tão poderosa. Porque eu vi um lado e não era do prensado, não é a maconha em si. Não tem como falar que é maconha, um prensado, porque ele é prensado junto com várias outras coisas e a maconha está tão degradada ali que você não sente um gosto do que é um fruto de verdade, você não sente, não tem nada do que é, nem às vezes os canabinoides são tão baixos ali, estão tão degradados, por exemplo, que você não consegue sentir o que é. E aí, essa foi a minha primeira experiência, só que eu tinha um contato como se fosse somente ficar chapado, ficar doidão. E eu fazia, só que foi introduzindo tão naturalmente na minha vida, foi uma coisa tão natural, porque eu sou hiperativo, eu tenho TDAH. Desde criança, todo mundo falava, esse menino aí não é 440, não é 220 não, porque olha como é que ele é acelerado. E eu falando muito, e na escola eu sempre fui muito agitado. Só que aí eu comecei a perceber que eu conseguia ficar muito mais tranquilo quando eu fumava maconha. E sempre acompanhado dessa hiperatividade, muita ansiedade, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, e eu quero que tudo fica pronto ao mesmo tempo, e não é assim, a gente não consegue fazer isso. Até máquina, ela tem suas limitações. Quem diria eu, um humano, conseguir fazer tudo. E isso foi, assim, começando a me criar muita ansiedade, me gerar muita ansiedade e até me atrapalhando em algumas coisas. Só que a maconha, ela veio, tipo, como se fosse um encaixe perfeito, e eu conseguia seguir a minha vida, fazer as minhas atividades, até que eu consegui um dia ver o que era um fruto mesmo e experimentar. E ver a diferença que era. E não, assim, não era nem tão bom, para te falar a verdade, mas eu consegui já ver a diferença que era do que era aquilo que era o prensado, daquela onda totalmente diferente, né? Que a gente sabe que não é. Às vezes é É, muito mas é muito distante. doido, né? A gente pensar que eu também, né, fumei prensado a vida inteira até, tipo, quando você começa. A primeira vez que eu fumei que era um haxixe, foi quando eu fui para a Espanha pela primeira vez, que até então nunca tinha experimentado. Então aí eu falei, nossa, isso aqui é outro gosto, isso aqui é outra coisa. E eu, assim, a grande parte do Brasil, né, nunca chegou a experimentar. É, e nunca viu, às vezes, nunca viu uma flor, né, na mão e tal. Então a gente tem assim, né, um mundo aí para poder explorar e mostrar e dar acesso para as pessoas, né? E só para poder falar uma coisinha aqui em relação a isso que você falou, né, que fumou 3 vezes e não bateu. E eu estava lendo um artigo há um tempo atrás, não vou lembrar o nome que já tem um tempo, mas ele era um artigo explicando que muitas vezes a pessoa não sente as primeiras vezes porque ainda não está sensibilizado, o organismo não está sensibilizado com a substância, com o THC no caso, né? E aí por isso que demora um pouco mais, porque é uma substância nova no organismo e tal. E aí demora algumas vezes para poder sentir, né, o que é ficar chapado. Alguém aqui já passou por isso também? Escreve aqui para ver se só foi o Renan. É, mas e aí eu tava, aí quando você, né, aí você tava contando do seu TCC, dessa trajetória, né, que aí você
Quando é que você sentiu assim? Porque eu tive uma diferença muito grande quando eu vi, né? Você falou aí que você começou a perceber que ajudava com a sua condição de TDAH. Essa foi a primeira vez que você falou, nossa, essa parte medicinal aqui é importante para mim. Você fez essa conexão rápida, assim. Foi naturalmente, mas não foi tão rápida, porque o que acontecia? Eu meio que sentia isso, mas não parava para notar. Foi bastante tempo depois, quando eu assim, consegui realmente separar todas as coisas assim da minha vida, organizar e perceber o que era, que eu vi que era a maconha que conectava em tudo. Eu tentei ficar um tempo sem fumar, falei, não vou fumar, e aí eu fui vendo que a minha ansiedade, eu falei, não, deve ser porque eu tô como se fosse uma abstinência, né? E aí, tipo assim, vi que eu realmente estava ficando tão acelerado e meus pensamentos tão acelerados das coisas que eu fazia, que não estava sendo, assim, uma coisa, estava faltando, uma peça Aham. faltava na minha vida, que era a maconha. E assim, eu depois de muito tempo, eu também fui conhecer flor depois de muito mais velho, assim, pensado a vida inteira também, assim, e com a flor e vaporizando ela depois de bem mais velho, que eu fui perceber o tanto que eu sentia os benefícios dela. Por exemplo, quando eu comecei a vaporizar, eu procurei um médico, Dr. Paulo Fleury, ele é excelente. E eu conversando com ele, falei com ele que eu fazia uso recreativo, me ajudava no TDAH também. E assim, acabava Para que você ver, né? Estou fazendo um uso recreativo que me ajudava com o TDAH. Então é muito bom isso. é isso que Boa. eu falei, até fiquei pensando, porque eu fiz uma pós-graduação em cannabis medicinal. Aí você pensa, cannabis medicinal, qual cannabis que não é medicinal? Quando É, que eu vou separar no meu sistema endocannabinoide? Aqui, isso aqui eu só vou ficar chapado, isso aqui eu vou tratar uma doença, seja ela o que for. Não tem como fazer essa separação para nós. aham, Então, ela é tão incrível que assim, você consegue ir melhorando tanta coisa na sua vida, beneficiando sim. tanto, são tantos pontos que às vezes você nem consegue perceber, mas ela está sendo medicinal, e ela está Aham. tratando e está ajudando, assim, e curando. Então, eu acho que, assim, eu até esqueci o que eu estava falando de concluir. Você deu uma travadinha aqui para mim. Só dá um salve aí pro Bud Baiano, que é meu irmão gêmeo lá da Bahia. A E aí, gente de nasceu no Baiano. mesmo dia. Cultivador lá, tem um projeto bem legal na Bahia. Salve, Dá um salve salve, aqui para ele. cultivadores. E Cultivadores fazem cultivar com diferença. ligação aí, né, de quem está aí tentando democratizar o acesso, de ter acesso e de dar acesso também. Então, é importante. E mais que isso, né, a gente, nem tanto pelo formato, mas pela qualidade do produto, né? Então, é bem importante a gente entender a diferença da qualidade. E é o que a gente preza muito, principalmente quando as pessoas têm alguma enfermidade, assim, né? Que você não pode ter, por exemplo, metal pesado, ou alguma coisa, algum contaminante que possa piorar a condição dessa pessoa, né? Então a nossa busca é sempre por segurança e qualidade dentro desse universo da cannabis. Mas você estava falando, eu estava perguntando como é que foi depois no final a sua apresentação lá de TCC. Aí você falou, vou fazer, achou um orientador, achou um amigo. É, minha orientadora incrível também, ela comprou a ideia, ela falou, olha, eu vou fazer, eu topar ser orientadora de você, só que foi muito legal porque TCC é o seguinte, todo mundo corre que assista um TCC e é muito legal, eu não quero assistir o TCC de ninguém, tipo, eu não vou assistir o TCC do meu amigo, senão ele vai estar na banca no dia e vai assistir o meu. Fui eu, não assisti TCC de ninguém, falei, gente, pode deixar, não vou deixar vocês mais nervosos no dia da apresentação, não vou assistir. Quando eu fui apresentar meu TCC, estava cheio de gente na sala, todo mundo querendo ver o que eu iria falar ali. Então, tipo assim, o cara vai falar de um negócio, um tema proibido no Brasil, e ainda falando que é era uma oportunidade futura de uma indústria farmacêutica que produzia insumos farmacêuticos ativos com base na cannabis. O fruto iria ser um insumo farmacêutico ativo. Todo mundo, isso é proibido, isso não pode acontecer. Foi no final super legal, aprendi muito sobre modelo de negócio, eu entendi também quais seriam as travas e as barreiras que iria enfrentar se na própria faculdade com uma ideia de um projeto para defender e o pessoal já foi assim, imagina com a vida. Então, mas foi muito legal, gostei porque, tipo assim,
uma das pessoas que se tornou um parceiro, que me ajudou a desenvolver o projeto da abertura da Paraíso Grow, ele estava assistindo a banca de TCC. E o mais legal é que ele era uma pessoa assim, todo correto, todo certinho, nunca fumou maconha na vida dele, nunca usou nada assim de ilícito, todo certinho. E no dia que eu terminei, ele falou, cara, eu gostei tanto da sua apresentação que se tiver a oportunidade de montar um negócio desse com você, eu quero montar. Falei, como assim? A pessoa, ele era tipo assim, a referência na sala da pessoa, que sempre entregava os trabalhos impecáveis, de fazer todas as coisas assim, muito dedicado, era ele com tudo. E ele chegou e falou isso para mim. Eu falei, pô, que legal, cara, vamos desenvolver um projeto, que foi onde que a gente desenvolveu o projeto da Paraíso Grow. Então Foi conta um bem legal isso. pouquinho aí da Paraíso. A Paraíso Grow, ela começou com um projeto na faculdade, né? A gente desenvolveu assim, com os amigos da faculdade, não foi na faculdade, foi logo depois que eu terminei a faculdade. A gente desenvolveu um grupo de 3 amigos e nós vamos falando o que a gente pode fazer de negócio. Eu dei uma ideia, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio que eu tinha feito na Europa, que eu fui estudar maconha mesmo. Eu falei, se no Brasil não tem informação, saí daqui, fui para lá, visitei alguns cultivos, consegui ir na Espanha e visitar clubes também. Lá eu consegui assim, absorver muita informação e voltei com outra cabeça para cá. E aí eu falei, vamos montar um grow shop. Lá tinham vários grow shops diferentes, dependendo do lugar que você fosse na Espanha, você já encontrava, conseguia comprar tranquilamente equipamentos, e aqui não era tão comum. Tinha algumas, mas não era uma coisa tão comum na época. Falei, vamos montar um modelo de negócio disso. Eu acredito que dá, a gente vê os fornecedores, faz um estudo de viabilidade, a gente vê, acho que dá certo. Fizemos o projeto, só que aí chegou na parte do investimento. E nós 3, acabando de formar na faculdade, ninguém estava trabalhando na área ainda, não tinha muita grana, falamos, o que nós vamos fazer para conseguir esse capital? E aí falamos, vamos procurar se alguém consegue emprestar para a gente, se um banco consegue fazer um empréstimo, e acabamos chegando à conclusão que não iríamos ter capital suficiente para montar uma loja física na época, que ter que comprar todo o estoque de produtos, alugar no local, montar tudo, né? Ter um fundo de caixa, e acabamos não prosseguindo. Só que um dos amigos, ele falou, que foi esse que assistiu a apresentação, ele falou, cara, eu te falo uma coisa, eu vendi, acho que foi um carro, alguma coisa dele assim, eu tenho um dinheiro guardado, você quer começar comigo? A gente começa junto, a gente faz esse negócio acontecer comprando pouco? Eu falei, bora, eu animo demais, não tenho muito também, mas o que eu tenho a gente junto e eu tenho muita disposição. E foi aí que a gente começou a trancos e barrancos a vender os equipamentos de cultivo. E assim, foi uma coisa que abriu minha cabeça, porque eu entendi que é possível, mesmo que você não trabalhe diretamente com a planta, não venda a planta, não possa, que ainda tem as restrições muito grandes quanto a isso, existem N maneiras de você trabalhar também. Se você gosta realmente disso, se você se identifica e vê como algo que você quer fazer a vida inteira, porque o trabalho é onde que a gente costuma passar a maior parte do nosso tempo ativo. Se você faz 2 horas extras todos os dias, você está nada 11 horas, que tem uma hora de almoço, mais 8 horas, se não folga sábado e domingo, ainda vai trabalhar mais tempo. Você pensa quanto tempo você vai ficar se dedicando àquilo, às vezes com algo que você nem se identifica, que você não vê sentido, você assim, eu vou fazer aquilo ali, vou ficar meio que me sacrificando todos os dias, porque você fazer algo que você não quer, quando você levanta, você não tem motivação, porque você vai ter que se automotivar para quebrar uma barreira para fazer algo que você não quer. Agora, quando você está fazendo algo que você acredita, você faz o que for preciso, você acorda cedo. Já teve uma época, que foi a época, foi muito engraçado, teve desculpa, gente, o início da pandemia. E com o início da pandemia da Covid, foi uma loucura que não encontrava caixa para poder comprar. Não tinha caixa de papelão. E aí todo mundo enviando, começou todo mundo a comprar pelo telefone, não tinha caixa. Eu ia procurar, tinha produto que eu vendia de 50, 60 reais, que eu ganhava, vamos supor, 8 reais, 10 reais no valor do que eu tinha de lucro final. Para mim comprar a caixa era quase o valor que eu tinha que fazer isso, que aí eu tinha que pagar um frete muito caro, numa loja muito específica, o valor da caixa é muito alto, e eu não conseguia comprar. O que eu fiz? Já que a gente não tem caixa, a gente está vendendo, comecei a rodar nas ruas, eu ficava rodando nas ruas,
catando as caixas de papelão que muita gente começou a descartar. Então, do mesmo jeito que muita gente estava comprando, muita gente estava jogando caixa de papelão fora. E aí, essas caixas de papelão, elas foram reutilizadas e colocavam um bilhetinho informando para a pessoa que aquela caixa estava sendo reutilizada. Tava Mas até ecológico. antes. E aí, assim, a pegada ecológica, gente, nós estamos reutilizando as caixas com a pegada sustentável por isso. Mas, na verdade, não estava tendo nem como comprar caixa. Mas até retrocedendo um pouco, isso do meu amigo, ele acabou tendo uma oportunidade de trabalho, estava sendo muito difícil, a gente estava tendo muita dificuldade, não tínhamos experiência, e aí ele recebeu uma oportunidade de trabalho para poder mudar. Aí ele acabou mudando e foi tudo encaixando tão perfeito, porque eu tenho uma prima que ela é designer gráfico, e aí ela já tinha experiência que eu precisava de dar uma acelerada, fazer uma identidade visual mesmo da empresa, mostrar fazer uma entrega muito melhor do que estava sendo feito aquilo amador, meu e do meu amigo desenvolvendo, rabiscando em papel, não tinha tanta habilidade. E ela encaixou tão perfeito que ela veio com o que eu estava precisando na época e o meu amigo saindo e foi tudo assim se sustentando no mesmo momento. A minha prima acabou se tornando depois de um tempo minha sócia, segurou por muito tempo a barra, assim, ela todos os dias trabalhando bastante e que foi muito legal. Como que isso de você fazer aquilo que realmente você quer, que você acredita, as coisas vão se conectando. Então, vai tudo se conectando. A minha esposa, quando eu voltei da Europa um tempo atrás, eu falei, agora eu entendi que eu quero cultivar. Eu vou cultivar mesmo, agora eu não vou errar. Já tinha cultivado há mais tempo, mas nunca tinha tido um sucesso mesmo no cultivo. Quando você tem frutos de qualidade, que você consegue colher com o seu próprio esforço, é uma coisa muito incrível. Só que eu nunca tinha tido esse êxito todo. E eu voltei, eu falei, agora eu vou precisar de cultivar, eu vou cultivar, eu preciso de mudar, eu vou cultivar sozinho, eu preciso de fazer tudo acontecer diferente. E aí a minha esposa apareceu na mesma época, e ela acreditando tanto, assim, eu nem, a gente se conheceu tão pouco tempo, eu já falei no primeiro dia, eu cultivo. Que eu estava cultivando junto com a amiga, ela, eu Viu, falei, gente? A isso é dica do maravilhoso, date é assim: oi, tudo bom? Eu contigo. cultivo. E Porque ela já for achar ruim, já acha ruim no já primeiro dia. sai assim, se já não quisesse, eu já tinha visto. Ela foi tão incrível, foi a pessoa que eu vi assim, eu falei, nossa, essa é a pessoa da minha vida. Eu falei, como é que eu vou esconder isso? Se ela falasse que não aceitava, eu falei, ferrou, o que, que vai ser agora da minha vida? Não queira competir com a planta, Não, né? não é porque assim, não é que é competir, mas vai ser uma coisa muito complicada, porque você pensa para você ver, você ama fazer algo, ama, aquilo ali que te é algo terapêutico, porque quando você cultiva é algo terapêutico, você se conecta com uma planta. E aquilo ali você se dedica com aquela planta, você vê aquele crescimento. Aí você tem que se controlar, porque senão você fica ansioso demais. Você tem que entender da ciência dela, do que ela precisa, as necessidades básicas, e suprindo aquilo ali com cada esforço diário, porque não é uma vez só por semana, não é uma vez só por mês. Por mais que você tenha desenvolvido um sistema muito legal, a planta exige um cuidado e uma atenção que é manual. Você precisa podar, você precisa defoliar, você precisa de fazer tantas coisinhas ali e se atentar a ela, porque ela te fala, através da folha dela, dela mesma, você consegue entender o que ela está precisando ali. E isso você vai se conectando cada vez mais. Por isso que, assim, a conexão com a cannabis é uma coisa tão incrível, que é a maconha, né, a cannabis, é tão incrível que, assim, você começa a ver sentido em outras coisas que você não dava tanta importância, porque ali você vê, quando você passa na rua, você começa a ver as plantas de outra forma. Você olha, ela, como eu também tenho necessidades básicas, ela também tem. E quanto mais eu me dedicar a ela, melhor vão ser os frutos que ela vai me dar. Então, assim, uma coisa vai se conectando muito à outra e se torna terapêutico. É uma Ó, coisa muito, muito incrível. muito legal, assim, a sua fala. Eu acho que a galera aqui se identificou. Se vocês pegarem a moral da história, assim, né, que o Renan tá falando, assim, ele deu duas dicas muito boas aqui hoje. A primeira é que o mesmo tempo que você gasta trabalhando por uma coisa que você não gosta, você pode dedicar a uma coisa que você vê sentido e gosta, que vão ser as mesmas horas, mas também, principalmente quando você tem capacidade de construir alguma coisa, né? Que depois isso vai ser seu, ou você vai continuar nesse trabalho, e que é a mesma coisa, né? Que você faz hoje no seu trabalho, que eu faço no meu trabalho,
Que é isso, assim, 9 da noite é live, não sei a que horas é não sei o quê, final de semana não sei aonde, tem que pegar um avião para falar lá, não sei, no interior do não sei o quê. Bora, bora, bora. Então, assim, a gente não tem preguiça, né, de fazer isso, assim, igual esse ano eu já fui em, sei lá, 4 marchas da maconha e tal. Então, assim, eu acho que isso aqui é a animação, assim, que a gente fica de trabalhar com uma coisa que gosta. E tem até aqui um amigo que escreveu aqui no chat que você foi falar da sua esposa, né? E aí o segundo ensinamento é esse que o Renan falou. Já chegou no primeiro date e já abriu a real. Aí o amigo falou assim, ó, acabou de acontecer isso comigo, Renan, e ela aceitou. Então, muito bom. Parabéns. Mas é Oh, muito legal porque as coisas elas se encaixam. Eu antes ficava muito assim, que tem que ser do meu jeito, as coisas têm que acontecer no meu tempo. E não adianta, quanto mais ansioso a gente fica, menos as coisas vão acontecendo, porque elas vão se encaixando. Então você tem que positivar, fazer o seu melhor no que você estiver fazendo, tipo assim, se entregar mesmo, e as coisas vão acontecendo. E se não tiver que acontecer algo que você estava previsto, é porque não era para acontecer ali, ou que era para acontecer em outro momento. E e elas tudo vão a assim, gente tira um aprendizado, né? Assim, exato, tudo é experiência. eu sou pesquisadora, nunca tive empresa, né? E aí essa vida, né, de começar a ter uma empresa, de gerir pessoas, sabe, é um desafio muito grande, assim, e tomar decisão, e você pensar, putz, tomei uma decisão errada, para que caminho que eu vou e tal. Então, no fim das contas, mesmo as coisas, né, que saem errado, assim, você pensa assim, putz, eu aprendi isso, aprendi aquilo, igual você, né, falou que fez a loja, que teve partes difíceis que você aprendeu e tal. Mas aí você falou dessa parte, assim, né, de positivar e tal. Eu lembrei do que você me escreveu uma vez, e eu queria saber um pouco isso, assim. Você já tinha uma trajetória, né? Você já tinha feito um TCC, você já tinha feito um curso, você já tinha focado em ter uma grow shop e cultivando também. E como é que foi para você, assim, depois que você fez o curso, que você me gravou, você me escreveu aquele relato tão emocionante? E eu queria saber, assim, o que que foi essa diferença? Assim. Olha, foi assim, eu estava falando que as coisas se encaixam porque eu estava já pensando em fazer uma transição. Teve um momento, estava com a loja, estava eu e minha sócia, e nós tivemos um mês de venda muito alto. Eu converti as minhas vendas físicas da loja, o que eu tinha de pessoa que eu atendia, amigo, eu ia lá e vendia um equipamento, falei, cara, passa pelo Mercado Pago aí, vamos converter tudo. Eu converti o meu domínio do meu site para o do Mercado Livre e falei, agora eu vou conseguir a bandeira de Mercado Líder, eu vou conseguir alavancar, porque as vendas que eu já tenho presencialmente, eu convertendo, e todo mundo que eu vender, eu fazer campanha, eu vou vender também pelo site, que é o meu domínio, eu vou conseguir a bandeira de Mercado Livre. Fizemos isso, corremos atrás, pedimos um monte de gente, compra aí, gente, compra aí. Foi, o Mercado Livre inativou a nossa conta, bloqueou o nosso Mercado Pago, e aí, por conta de inatividade, a atividade suspeita, que Porque ela era inativou os anúncios todos. relacionado com cannabis. Eu até hoje não tive uma explicação do motivo que isso aconteceu, só que para a gente foi um baque muito grande, porque a gente tinha vários boletos para pagar de produtos que havíamos comprado, de tudo que gerava. Nós dois dependíamos da empresa para poder viver e o domínio, que era o antigo, eu tinha inativado. Foi uma coisa muito louca. Ficamos com o dinheiro travado um tempo, porque o Mercado Pago até ele desbloquear, porque aí você tem que entrar com uma série de coisas e os anúncios ficaram um tempo inativados. E aí a gente, tipo assim, tomou aquele baque. E para isso, o que eu fiz? Eu voltei a trabalhar CLT. Mesmo com a empresa, mesmo com a minha sócia, com todas as pessoas ajudando, que foram várias pessoas que nos ajudaram, família, amigos, todo mundo que fazia para poder acontecer, eu voltei a trabalhar CLT. E numa outra cidade. Então eu pegava um ônibus, tinha vezes que eu pegava 2 horas e meia de transporte fretado, 2 horas, para chegar na outra cidade, trabalhar e voltar para cá. Então eu já chegava muito cansado, era um setor industrial, uma indústria gigantesca, e aí eu voltava para casa muito cansado, quando eu mexendo em tudo, e mexia até de madrugada. Só que começou a ficar muito desequilibrado, porque você manter o casamento, manter a casa, os animais que a gente tem, que mora com a gente, trabalhar fixo, trabalhar na empresa, eu comecei a me ausentar cada vez mais da Paraíso Grow, e a minha sócia começou a ficar muito sobrecarregada com tudo, porque
eu também visitava cliente, instalava, passava, ensinava a pessoa, você não sei nada. Então, eu ia lá, não cobrava nada, carregava todos os equipamentos no carro, entregava para a pessoa, montava para ela dentro da casa dela, deixava funcionando e ainda dava orientações para ela para poder fechar a venda. Comigo trabalhando CLT, eu não conseguia ter essa flexibilidade toda que eu tinha. Eu peguei e as vendas começaram a cair cada vez mais, a qualidade também acabou caindo um pouco, porque isso de você pegar meio que na mão é muito diferenciado que quase nenhuma empresa faz. E a minha sócia não conseguia fazer isso, porque ela tinha que despachar produto, a função que eram divididas acabou sobrecarregando uma pessoa. Uhum. E aí as vendas acabaram diminuindo muito. E aí eu já estava, o que eu vou fazer, gente? Eu já não estava muito satisfeito de estar trabalhando CLT, já não estava fazendo algo que eu acreditava realmente que era aquilo que era o meu propósito de vida, e isso começou a ficar me estressando muito, a rotina estava muito cansativa, comecei a dormir pouco, comecei a trabalhar muito nos finais de semana, que era o tempo que tinha para descansar e passar com a minha esposa, com a minha família, com os amigos, e comecei a ficar muito sobrecarregado. E aí eu e a minha ex-sócia decidimos que a gente tinha que dar um tempo do que estava acontecendo, porque já não estava tendo lucro. Tinha momento que eu precisava de completar com o meu salário CLT gastos que eram da empresa. Então você pensa assim, como que eu vou manter um negócio que está sendo prejuízo para mim? Me desculpa. E aí eu cheguei à conclusão que teria que acontecer uma migração. E eu fui na Expo também, eu falei, olha, na Expo eu vou conseguir encontrar pelo menos algo que me direcione, algo que eu consiga mudar esse mindset, porque eu já estava finalizando o que era o da Paraíso, assim, parando a Grow Shop, que foi isso que a gente fez, e eu precisava de mudar. E aí foi quando eu te conheci, que a gente trocou ideia, você falou, acho que seria muito legal, e a gente foi trocando aquela ideia, e depois disso eu fiz o curso e que me abriu para também a educação canábica e a consultoria, que era algo que eu fazia de graça para as pessoas, eu não precificava, eu não, sempre com o maior prazer eu ensino isso, tipo, algo que a gente pode ficar trocando ideia por horas e horas e horas, e falando da planta, e falando de várias coisas, que é um tema que eu gosto muito, e assim, eu fico muito contente de poder compartilhar informações sobre. E encaixou muito bem, porque eu precisava de mudar, eu precisava também de ajudar de alguma forma, porque a intenção, querendo ou não é fazer só para a gente. Se você tem um conhecimento, compartilhe esse conhecimento, porque este conhecimento ele pode agregar muito mais e o que vier no futuro pode ser beneficiado por algo que você fez. E que é isso, a educação canábica nada mais é que você se dá o seu melhor para tentar compartilhar um pouco da informação, porque o que a gente tem é muito pequeno comparado ao que é um universo infinito, e a gente não sabe nada, mas pelo menos o pouco que a gente sabe, quando a gente compartilha com as pessoas, aquela pessoa ali, ela pode já se beneficiar e compartilhar com o outro. Então você cria uma corrente que ela vai indo. E no futuro, quando você conscientiza, quando você consegue agregar conhecimento às pessoas, aquilo tudo vai gerar tem um reflexo muito positivo, vai gerar uma resposta muito boa. Então, e quem vai se beneficiar? Todos nós, porque todos nós, como sociedade, a gente está conectado. Então, querendo ou não, quanto mais a gente conseguir fazer positivo, a gente vai fazer. E é isso que agora, assim, eu recentemente agora também mudei, que eu também estava CLT até recentemente para tomar essa decisão, e que foi algo muito importante. Por isso que eu te falo que no seu curso foi muito bom, porque eu consegui ver realmente todos os passos que já estavam dentro de mim, assim, de forma desorganizada, organizar esse mindset e ver que é possível. E isso, assim, tipo, o momento, gente, é um momento ideal, porque a gente está num momento de transição. Nessa transição, que é o momento das oportunidades acontecerem, porque lá fora tem vários lugares que já se desenvolveram bastante, que já estão bem à frente, como você mesmo compartilha, né, Lula? Sempre. E aí, se você conseguir, assim, pegar e fazer com que você consiga ter uma carreira nisso, é algo muito legal, porque você vai estar construindo algo. É algo que quebra tabus e que a própria pessoa que vai ter o preconceito com você, ela pode precisar disso no futuro. E a gente está vendo muito disso. Muita gente que apontava maconha não sei o quê, maconha, quem usa maconha é malandro, eu não sei o quê, todas as coisas negativas que isso carregava.
Hoje está, por exemplo, meu neto está tomando óleo, não, eu estou tomando óleo. Você vê muita gente falar o óleo do canabidiol, que é assim, como tentando desassociar como se não fosse a maconha, mas é a mesma coisa. O método de consumo pode mudar, mas no final você vai estar ingerindo a maconha, a cannabis sativa. E assim, Luna, é um relato que eu até compartilhei com você, foi bem legal, porque quando eu fui estudando os seus módulos, por exemplo, a ciência da cannabis, tem coisas que elas conectam tão perfeitamente, gente, que vocês ficam assim besta, porque eu peguei no meu próprio óleo, eu tenho um salvo-conduto, já tem alguns anos, foi bem difícil, porque eu consegui um liminar depois que eu entrei com o processo, depois a minha liminar caiu, aí julgou até julgar e conseguiu o salvo-conduto. E nisso é muito ruim, que você gera uma ansiedade muito grande, que você fica exposto com algo que você entrou lá e falou, estou fazendo. E aí ser negado me gerou assim, várias emoções diferentes, mas eu consegui aprender como produzir uma maconha de qualidade, uma extração de qualidade, se converter em um óleo que para o meu tratamento é perfeito. Então, tudo isso que eu fui quebrando de tabu, aprendendo, e vendo que no seu curso tinha coisas que eu fazia que ele só precisava de um ajuste ou um encaixe e que, como reflexo, eu mesmo fui beneficiado por isso. E é o que eu tento sempre compartilhar com as pessoas, porque todos nós podemos nos beneficiar ou então ajudar as pessoas futuras a se beneficiarem. Muito legal, assim, eu acho que tem dois pontos aí que você falou que eu acho que é bem bacana, assim, para a galera que está aqui pensando, né, se vou ou não vou. Mas, assim, você foi fazendo as coisas e às vezes a gente não sabe o caminho que a gente está indo, né? A gente não tem essa clareza. Você falou, pô, vou criar aqui, vou fazer um TCC, depois eu resolvi fazer uma loja, juntei com a prima, tal, tal, e não deu certo, né? Tipo, deu certo até um ponto, depois já não dava mais. Mas a gente está vivendo um momento hoje que a gente tem 6 plantas descriminalizadas. E aí, tipo, você pega aí, você rebobina a sua vida assim, ó. Aí você fala, nossa, aquele aprendizado todo de 6 anos atrás, tipo, veio para chegar aqui para eu estar pronto, um pouco mais na frente, para poder agora fazer alguma outra coisa em relação a isso, né? Então eu acho que assim, às vezes, igual eu também, né? Pegando o meu exemplo, eu falei, quer saber? Brasil tava assim, Bolsonaro vai ganhar, né? 2018. Aí eu tava na Bahia, e aí eu cheguei e falei, pô, vai ficar pior aqui, porque já não rola muito dinheiro na Bahia. E aí, quando aperta, aperta lá primeiro. Eu falei, pô, bora fazer alguma coisa. Eu dei a louca lá, juntei o que eu tinha, fui pro Canadá, e aí cheguei lá, fui trabalhar de quê? Da única coisa que dava era bartender. Só que eu nem sabia de, tipo assim, nessa parte, né, da ciência, de nada, fui descobrindo tudo meio assim. E aí, quando eu vi, eu estava propondo educação e tal, e para poder, tipo, chegar e estar aqui hoje. Então, assim, mas eu nunca saberia na vida, assim, era a única coisa que dava para trabalhar na época. E eu não tinha ninguém falando disso na internet quando eu fui para lá, assim, falando, ó, oh, vai lá, faz isso, tem um método para isso, chega lá e faz assim. E aí eu peguei e fiz isso, e hoje estou num caminho que eu nunca imaginei, que fosse fazer educação canábica, que é uma coisa que nem existia, ninguém falava disso na época. Então, eu acho que às vezes a gente sente, né, essa coisa e tem pessoas que tomam atitude, tem pessoas que não tomam tanta, e depois essa pessoa que não toma, né, que não vai lá e faz mesmo assim, igual a gente fez, né, nesses dois exemplos que eu estou dando, a pessoa fica assim, putz, eu lembro, eu estava lá, nossa, vi acontecendo. Ah, tá, aquela sensação de perder o bonde, que é a pior que tem, né? Porque a gente pode até dar meio mal, assim, mas pelo menos não perdemos o bonde. E hoje eu sou muito grata de ter ido para o Canadá, de ter feito essa aventura, assim, muito incerta. E assim, você também, né, de você ter falado, pô, bora lá juntar com um amigo e tal, e ter feito essa aventura também, que é fazer um negócio, né, e ainda mais com uma planta que, igual você falou, foi bloqueada lá dentro do site de vendas e tal. Então, eu acho que esse é um ponto muito legal e que você deixou aí para a galera de moral. E também acho que essa parte que você falou do benefício, né, desses ajustes, assim, que eu acho que quando a gente sente esse benefício no próprio corpo, que você consegue compartilhar isso com as pessoas que estão em volta, né, com a sua família e tal, e depois disso consegue partilhar para o mundo, isso faz uma diferença muito grande, assim, porque você acredita no que você está fazendo, porque você vê a diferença na sua vida. Então, assim, não tem ninguém que fala com propriedade igual o Renan está falando aqui,
se não tiver experiência. Não tem como blefar nisso. Então, por isso que é tão importante ter experiência, né? Assim, as pessoas que você conversa, que você, né? E outra coisa também que eu acho que você fez, assim, que é um diferencial das pessoas no mercado, assim. Você falou, pô, eu vendia uma tenda, uma LED, e eu montava e explicava, assim. Eu acho que esse é o diferencial das pessoas que estão querendo realmente, primeiro, vender um produto com valor agregado e educação. Você estava fazendo educação já, né? E dando uma consultoria já, igual você falou, mas assim, não é todo mundo que fica assim, fala assim, não, eu comprei, vou lá, embalo, envio, e é isso aí, a pessoa que se vira lá. Então, assim, eu acho que faz muita diferença, porque eu fazia também muito isso, assim, pegava os meus colegas e falava, galera, é assim, a miligrama é assim, a dosagem é assim e tal. E aí isso foi me dando esse treino também de conseguir explicar para as pessoas, porque eu não tinha essa experiência de explicar. Então, eu acho que sempre é importante sempre fazer um pouquinho a mais, né? Assim, e eu vejo, assim, né, nossa trajetória, você falando aqui, que eu fico bem feliz de ouvir por causa disso, assim, porque eu acho que a gente vai sem saber mesmo, assim, 100% de certeza, até você chegar no momento que você tem experiência bastante para poder dar consultoria, para poder educar. No momento político, que a gente conseguiu uma abertura ainda muito maior, então, assim, parabéns assim pela trajetória e queria também que eu te interrompi aqui para falar duas moral da história aqui para a galera, mas mas fala um pouquinho aí agora então, não sei se você quer compartilhar ou não, mas dos seus projetos assim futuros, o que você está pensando, né, em desenvolver. Compartilho com certeza. Espera aí, você só deu uma travadinha aqui. Antes disso, você falou outro ponto interessante, que foram os pequenos ajustes. Fala aí para a galera como é que você conseguiu aplicar um pouquinho dessa parte da ciência na sua prática, no que você estava produzindo. Olha, um dos pontos é, por exemplo, a temperatura. Temperatura no momento de você tanto fazer a extração, por exemplo, você vai fazer um rocinho, você tem que ter uma temperatura muito bem controlada para ter uma conservação melhor, por exemplo, de terpenos, de flavonoides, dos fenóis no geral. E aí, se você tem uma temperatura muito alta, você vai ter uma conversão de toda a parte ácida, por exemplo, para a parte ativa, só que eu achava que somente a parte ativa era algo que era benéfico, era positivo, por exemplo, e que, na verdade, não é isso. E aí eu comecei, por exemplo, a utilizar extrações que eu estava prensando numa temperatura bem mais baixa, e aí uma parte eu descarboxilava utilizando uma temperatura controlada, num tempo controlado, e aí na hora que eu ia fazer a infusão, eu utilizava também uma parte que era dela sem estar descarboxilada. Gente, o sabor mudou totalmente. Quando você coloca o óleo, se você, por exemplo, queima demais na descarboxilação, você vai ter um óleo que ele vai ter um amargor muito grande. Se você também não tem uma extração muito limpa, muito purificada, por exemplo, 25 micras, algo do tipo, ela vai ter bastante parte ainda dela que é matéria vegetal. Então, quando você absorver aquilo ali, você vai estar absorvendo a matéria vegetal e aquilo, nosso corpo não está acostumado, dependendo, a ficar comendo matéria vegetal, absorvendo no dia a dia. Quando eu fiz esse processo, o sabor, o efeito mudou totalmente. Porque ao invés de eu ter somente algo que eu tinha ele todo ativo, eu também tinha uma parte ácida também, que ela é benéfica. E os flavonoides, os terpenos também, eu tinha uma conservação muito maior. Então, você na hora de conseguir absorver o seu corpo, o seu sistema absorver, quando você tem terpenos, eles são moléculas menores. Eles fazem como se fosse o caminho da passagem, como eu aprendi na sua aula. E isso faz com que o seu corpo absorva muito melhor. E outra coisa que eu comecei a fazer é aumentar um pouco mais a dose do CBD do que do THC, porque o CBD ele anula um pouco dos efeitos psicotrópicos do THC. Então, se eu tivesse um óleo, mesmo com a quantidade de THC boa e com um CBD bem alto, eu conseguia ter uma estabilização muito melhor. Então, eu conseguia ter os efeitos positivos do THC na forma ativa e na forma ácida, e também tinha de todos os outros canabinoides, flavonoides, terpenoides, os fenóis no geral, porque eu não utilizei temperaturas muito elevadas. É um pouco difícil na hora que você vai infusionar, porque ele tem uma parte ainda bastante aquosa, ela não se tornou toda a parte ela oleosa,
Mas se você, com tempinho, paciência, muito tiver um misturador, você consegue funcionar tranquilamente. E é outra coisa, gente, o cheiro fica um perfume. Você vai tomar um óleo que é um perfume. Então, você tem uma cor muito boa e de algo ainda muito benéfico. Outra coisa foram os chás, de colocar sempre um pedacinho na planta, pequenininho mesmo, no chá infusionado junto com outros chás também. Então, eu tomo chá de camomila, pego um pedacinho, coloco, e isso fica como se fosse assim um momento de relaxar da noite. E também no dia, da manhã, almoço, tudo que você for conseguir colocar, você vai estar absorvendo essa forma ácida, então não vai ter problema para você, vou ficar chapado, não. É uma quantidade bem pequenininha, misturado, que você vai ter aquele sabor, aquele cheiro incrível. E assim, os Maravilhoso. efeitos benéficos inúmeros. Então, você vai ter assim, Ó, a prof deu completamente. nota muito 10 agora. Mega Fico feliz, prof. orgulho. Mega orgulho com esse educador. Não, mas ó, foi a melhor explicação que eu já recebi por aqui, viu? Ah, que bom, fico feliz, Ó, fico muito eu que feliz. fico feliz, porque assim, pô, é isso aí que a gente quer ouvir quando você vai numa loja, quando você está num lugar e quer uma explicação, sabe? Tipo assim, eu acho que é desse jeito assim que você vai contribuir para as pessoas que estão aqui, que nunca ouviram falar, né? Sobre esses dois usos que você acabou de falar, com essa explicação de ciência da cannabis aplicada né, em produto, e isso né, pode ser para o consumo próprio, mas isso pode ser para consultoria de formulação de produto. Ele acabou de dar uma Exatamente. consultoria de formulação de produto aqui, 0,800 para quem pegou, entendeu? Então, assim, ou um método novo de consumo, que eu uso muito porque eu sou viciada no chazinho aqui, mas assim, então é isso, sabe? E aí você vai trabalhar em cima, né, do que você quiser desenvolver com isso. Mas tá aí a base do conhecimento aqui que o Renan passou. Mas, Renan, tá faltando 5, 7 minutos aqui, porque essa live meio que cai depois de uma hora. Conta aí pra gente dos seus projetos futuros, já chama aí a galera se Sim, sim. quiser, e vocês também já começam a seguir lá o Renan nesse perfil que ele está aqui, para ter o contato dele também, porque é assim que a gente consegue ampliar aí o trabalho que tem isso, né, que eu falei no início, qualidade e segurança para as pessoas que estão querendo fazer um trabalho sério e querer dar um acesso de alta qualidade para as pessoas, que eu acho que isso é o principal. Manda ver aí. Assim, eu tenho para falar que uma das coisas, conhecimento é o que diferencia a gente de tudo. Porque o que somos nós sem conhecimento e sem aplicação desse conhecimento, compartilhamento do conhecimento. Então, é um prazer poder estar compartilhando um pouco de conhecimento aqui com vocês. Eu sei uma fração muito pequena do que existe sobre a maconha, sobre a cannabis, mas eu sou um exemplo de vida que ela melhora, assim, a qualidade de vida, que ela... Eu vejo pessoas ao meu redor também que começaram a cultivar, que foram incentivados, e hoje em dia, assim, promovem seu próprio sustento. Então, diz cada vez mais, maior qualidade. Você vê que a vida da pessoa ela vai ficando diferente. Gente, só se vocês pararem de se expor com o corre, isso é uma coisa assim muito horrível. Você fica assim refém de algo que não é necessário. Você pode mesmo estar cultivando, comprar uma barraquinha, montar na sua casa e conseguir cultivar. E já até puxando o gancho nisso também, eu estou fazendo um novo projeto que vai ser assim, tentar aplicar esse conhecimento nas pessoas de frente, que são as tabacarias, as grow shops, dando treinamentos, capacitando a equipe dessas pessoas com táticas de venda, táticas de negociação. Eu trabalhei muitos anos em multinacional, tanto no setor de compras quanto no setor de vendas também. Tive essa vivência, tive a vivência também de ter uma grow shop. Eu peguei um caminho árduo, capinando muito mato para ver assim, cada coisa que você vai aprendendo, vai coletando aquele conhecimento, eu posso conseguir hoje aplicar isso e compartilhar de uma forma que você, pelo menos, se errar, vai estar consciente de um erro que fez, porque eu compartilhei a informação daquele erro e, assim, tá podendo cada vez agregar mais, porque para fazer uma venda de qualidade é necessário que primeiro você faça um mapeamento do perfil da pessoa que você vai vender, senão você vai vender a coisa errada, vai oferecer a coisa errada para a pessoa. Às vezes, assim, você quer oferecer demais para ela, mas ela quer de menos. Ou às vezes ela está ali disposta a comprar mais, a investir mais, e você não soube aproveitar essa oportunidade. Então, fazendo essa capacitação, comprando bem também, se você comprar bem, você vai conseguir vender um pouco melhor comparado.
e também do conhecimento de como a pessoa, assim, com noções básicas de como cultivar, como montar o equipamento. Com a minha formação de engenharia mecânica, acabou me ajudando muito nessas questões de equipamentos, renovação de ar. Então, mecânica dos fluidos também encaixa muito bem com isso. E, assim, poder potencializar a venda desses cultivos e oferecer qualidade, porque quem vai comprar um equipamento, ou quem quer comprar itens, por exemplo, você quer algo de qualidade. Você não vai comprar para falar, eu vou colher uma porcaria, por exemplo. Não, eu quero colher o melhor e quero cada vez estar colhendo com mais qualidade e, assim, quantidade, e conseguindo produzir algo de muita qualidade, por exemplo, na hora da produção de uma extração, na hora da produção de um óleo, por exemplo. Uhum. Não, muito legal. Desculpa, gente. E desculpa, Luna. E aí, a outra coisa também são as pessoas que têm interesse de cultivar, mas, por exemplo, já estão cultivando e precisam de dar uma acelerada, por exemplo. Ah, tem alguma coisa que não está dando certo. Pode me chamar que eu consigo fazer uma consultoria privada. Eu estou montando um material também para oferecer uns cursos online já. A pessoa pode entrar e ver uns cursos sobre técnicas básicas de cultivo com algo organizado, porque na internet tem muita informação, tem de tudo. Só que você pegar algo organizado e seguir uma linha de raciocínio é completamente diferente. Não que exista algo certo e errado, só que se já tem uma receitinha que você consiga seguir, fica tudo muito mais simples, tudo muito mais não fácil, porque assim, é difícil, gente, cultivar é difícil, você está tratando de outra vida, você tem que tratar com respeito, com amor e com carinho, e muita dedicação, porque isso vai ser o reflexo do fruto que ela vai te dar. Se você fizer de qualquer jeito, não adianta querer colher os melhores frutos, que isso dificilmente vai acontecer. Por exemplo, eu particularmente não conheço pessoas que colham excelentes frutos com tricomas bem conservados, que você vê no momento certo e que armazena correto se não dedicar. Se armazenar de qualquer jeito não vai ter qualidade, vai perder muito rápido a qualidade, porque você vai estar oxidando seus tricomas. Então, todas essas coisas dá para pegar assim, fazer uma consultoria, um pacote. Ah, não quero só um curso online, por exemplo, eu quero uma consultoria mesmo para me desenvolver meu cultivo, eu preciso de aprender extração. Eu consegui fazer alguns cursos também em diferentes locais. Hoje em dia fiz várias extrações diferentes, apliquei várias técnicas diferentes. Então, tem algumas coisinhas que já dá para acertar, dá para também acompanhar a pessoa se ela precisar de fazer uma consultoria de extração. E assim, Não sei se tem tem alguém aqui de head shop ou grow shop, mas assim, galera, invista em educação. Eu sei que a última coisa que vocês vão pensar em fazer, porque tem o estoque, porque não sei o quê. E também sei que o rodízio das pessoas nessa posição de vendedor é muito rápido. Mas invistam em educação que você vai manter mais, qualificar as pessoas e você vai estar ajudando as pessoas a cultivar, que é isso que o Renan está falando. Então, assim, não tem como fugir disso. E eu vou falar, a médio e longo prazo, as lojas que ficam, porque assim, descriminalizou, aí, boom, 1 milhão de lojas começa a pipocar e galera, putz, então agora é isso, pode, pá, e começa, né? Aquela animação toda para perder dinheiro. Porque assim, se você não tem, se você não sabe o que você está fazendo, se você não quer educar as pessoas e que esse cliente volte, compre com você e que aprenda com você, bem provavelmente daqui a alguns anos você não vai estar no mercado. E eu não estou falando isso de achismo, estou falando isso porque você chega no mercado mais maduro, você vai para a Califórnia é assim, você vai para o Canadá é assim, você chega na Europa agora depois de alguns anos de legalização do CBD é desse jeito. Então assim, invistam em educação. Só isso que eu falo, porque você vai fidelizar um cliente que vai ter benefício com a sua loja para além. E eu até desenvolvi uma técnica quando eu morava lá no Canadá e a galera não queria deixar eu ser educadora, né? Eles falavam, não, não precisa, a gente vende de qualquer jeito e tal. Eu falei, bom, mas eu posso fazer vocês venderem mais. Eu criei uma técnica aí de vender consciência. E aí por que faz, né, uma pessoa falar assim, não, vou comprar um copo ou uma xícara? E aí, o que vai fazer a diferença é a explicação que você vai dar. E às vezes a xícara é 4 vezes o preço do copo. E você paga feliz, porque você entendeu por que aquela xícara vale mais que o copo. Então, assim, eu acho que isso é o que a ciência da cannabis pode fazer dentro do seu negócio, e o que investir em educação pode fazer, né, no maior, no macro aí, para o seu negócio, tanto para aumentar sua clientela, quanto para poder seu negócio perdurar mais ao longo do tempo.
Quem estiver entrando aqui porque tá hype e quiser ficar 2 anos no mercado, vai aí, investe em trazer coisa da China e é isso aí. Agora, se você quiser ficar no mercado e estar aqui daqui 10 anos, daqui 15 anos, você pode focar em educação, porque é a receita que eu estou dando aqui, ó, para vocês, de futuro, de previsão da bola de cristal aqui. Renan, mas quero super te agradecer, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. A galera adorou, todo mundo falando que você fala super bem, que explica super bem. Então, bom, a primeira vez que eu conversei com o Renan, assim, ao vivo aqui, né, no outra oportunidade, super me emocionei, assim, ele tem muito mais história para contar e muito mais vivência do que ele conseguiu passar aqui nessa horinha que a gente passou junto. Você, né, o tipo das influencers, das pessoas que eu conheço nessa jornada, que eu falo assim, putz, ainda bem que eu fiz esse curso, ainda bem que eu passei os perrengues que eu passei e fiz isso, porque eu vejo, né, tipo, que eu sempre falo, né, que o meu objetivo na Inflora é trazer gente boa para esse mercado, e quando eu falo de gente boa, eu estou falando de gente boa igual você, assim, que tem consciência de tudo, de processo, que quer ajudar as pessoas e que eu vejo que isso é o que vai fazer essa indústria ser melhor do jeito que a gente quer. Por isso que eu fico feliz de você estar aqui hoje, fico feliz de estar comigo aí nessa caminhada e a gente estar junto. Conta comigo sempre e espero em breve para BH aí, que ainda tem o melhor sotaque desse Brasil. Gratidão total, gratidão a todos que assistiram hoje, todas as pessoas que estão aqui com a gente, que pararam um tempinho para ouvir um pouquinho da minha história. Assim, foi uma fração muito pequena, mas assim, é muita luta, gente. Saiba que vai ter muita luta, mas não percam a fé. Sempre tem pessoas do seu lado, pessoas boas. O que a Luna falou é uma coisa muito importante. As pessoas boas, elas vão te apoiar e você vai conseguir chegar em algo muito maior que o que você até imagina. Porque só de você assim, conseguir impactar as pessoas, você conseguir fazer algo positivo, isso é muito bom, é muito enriquecedor. E assim, eu que sou muito grato, Luna, gratidão na oportunidade, assim, estar aqui compartilhando contigo, é um prazer enorme para mim, de verdade. Eu falo, anos atrás, eu vi você, assim, ser uma pessoa que eu admiro muito, o exemplo de mulher guerreira que está aí batalhando sempre, uma atrás da outra, não para de correr atrás, muito diferente de muitas e muitas mulheres que a gente vê por aí, mas assim, uma admiração muito grande por você, guerreira que está aí, que também capinou mato e assim, acreditando e fazendo a diferença. E seu curso faz a diferença, assim tipo, para mim, pelo menos, foi muito enriquecedor e me deu um direcionamento muito grande, sabe? Me fez não perder a fé em algo que é algo muito rico, gente, algo muito poderoso, que é assim, isso de se unir, ajudar, tudo em prol de uma planta. Você vê que a planta conecta as pessoas, independente da distância, e assim, e por uma coisa muito boa, porque ninguém aqui está querendo com intenções ruins, com intenções negativas, não, sim, as melhores intenções. Eu agradeço de coração. Você vindo aqui vai ser um prazer te receber. Você pode ficar aqui em casa, eu e minha esposa vamos ter o maior prazer poder te receber. E assim, muito legal estar aqui com você. E gratidão, gente, todo mundo que assistiu. E desejo para vocês assim um excelente ano, tudo de bom. E se precisar, podem me chamar aí no meu Instagram, chama no da Paraíso, a gente vai trocar uma ideia. E assim, vai ser um prazer enorme. Obrigada, Renan. Um beijo grande aí para a família toda. Quando eu estiver em BH, com certeza eu vou ir conhecer suas especiarias de perto. Só mandar um beijo aqui para a Mari, que está aqui pedindo seu contato. Um beijo grande, querida. Está lá na Chapada. É isso, galera. Só para quem não pegou o início aqui da live, eu tô com as matrículas abertas da turma 16. Está aqui no link da bio. Eu vi alguém perguntando aqui no meio sobre o curso. É isso, acho que a gente já falou um pouco aqui. Se tiver alguma dúvida, me manda aqui no inbox. Pergunta também para o Renan, porque foi ele que fez. Não, mas tô brincando. E daqui 3 meses eu espero te ver aqui, né, Renan, na Expo Cannabis Brasil. Vai duplicar esse ano a Expo, vai ser 2 vezes maior do que já foi gigante o ano passado, eu mal consegui percorrer todos os stands. Esse ano em Flórida vai ter stand, também com uma nova empresa que eu estou lançando, vou lançar na Expo aqui. Então, assim, eu acho que é assim que a gente vê o mercado, né? Uma Expo de um ano para o outro duplicou. Isso significa que precisa de muita gente boa nesse mercado e eu espero que vocês sejam gente boa nesse mercado. Então é isso, um beijo para você, querido. Nos vemos aqui na Expo com certeza. Iremos para lá. Tchau. Beijão, gente. Espero ver vocês. Tchau, tchau.